Bem aqui, ó, na região central da distribuição. Por essa razão, média, mediana e moda recebem o nome de medidas de tendência central. Então, gente, 88.000 é a nova variância. Menos 2y, eu só troquei essas coisas de lugar. Você vai multiplicar cada x por 1,1. E subsidiar, né, o consumo de margarina. O governo vai dar 1 quilo de margarina, né, para o povo comer. Você vai deslocar paralelamente a curva. Gente, se isso acontecer para lá, você vai ter o valor do A, certo? O A, recordando, é o intercept. Vai. O consumo, variável explicada, e a renda, variável explicativa de toda a população brasileira. A integral de x ao cubo, de x ao quadrado, é a coisa mais simples do mundo que existe, que é um cálculo de área. Mas se você não souber fazer por integral, você não vai conseguir fazer por geometria. Tá com cheiro desse. Ah, então é uma Poisson. Se é uma Poisson, eu sei que esse 0,5, que é a única coisa que tem, né, para substituir, é esse lambda. Ah, você exclama. Gente, o que ele pode te pedir é isso. Ele dá a função geradora e pede para você calcular a média. Vai sobrar apenas o E elevado a t ao quadrado sobre 2. Quadrado. Como ele deu zero, né? Variância aqui é 1. Todo esse cálculo que a gente procedia no método dos mínimos quadrados, ele era não viesado. Ele procurava não atender a nenhuma tendência. O viés é a diferença entre o valor esperado, certo? O valor esperado da variância amostrada e o parâmetro populacional. Ela está falando o valor esperado do estimador t igual a zero, não tem nada a ver, gente. O valor esperado do estimador t não é igual a zero. Ele precisa que a probabilidade de o valor, a distância, a diferença entre o valor esperado do parâmetro e o parâmetro populacional em módulo, essa diferença sendo menor do que um epsilon arbitrariamente pequeno, vá a 100%. A probabilidade disso 100%. Pessoal, para que o estimador ele seja eficiente, isso é um conceito que eu vou te falar, é necessário, olha só, você segura, né? Você tomou o teu Gardenal, está sentado? Tá. Para que seja um estimador eficiente, é necessário que ele seja não viesado e é necessário que ele seja estimador de variância mínima. Num ano, por exemplo, você tivesse n tendendo a infinitas capitalizações, era aquele caso que aqui você fazia nova mi, esse novo valor médio, ele vai ser o valor médio que você vai usar lá no cálculo da expressão de Black-Scholes. Então, cada nova simulação, eu vou ter num desenho um diferente do outro. Percebe? Essas coisas, meus amigos, são interferências de ocorrências passadas, tá? O Berger vai falar mais disso, que é um assunto lá, afeto da parte de finanças. Fala pra mim, isso tem cara de ser normal? Nem aqui, nem no inferno. Só para recordar vocês, o que é feito é isso, né? Se você quisesse fazer valor por valor, ia perceber que isso ia bater. Então eu falei, faz de conta que você investisse 10% do dinheiro que você tem para investir na Petri, esse 60% na Vale e esses 30% no Itaú. Então isso daqui é um modelo sofisticado, interessante, que vai te dizer por quanto você deve comprar uma opção de compra hoje, para um dado preço de ação hoje, para um dado valor de strike determinado. Adquirindo bens no valor de 2.520. Vejam, é um modelo poderoso, tem coisas que faltam, claro. Talvez um pedaço da renda das famílias não fosse gasto, não viesse diretamente para cá. Dos 2.520, não sei, talvez 10% fosse poupado. Algo como 252, mais ou menos, 10%. A mediação de recursos entre agentes superavitários e deficitários se chama Sistema Financeiro Nacional. Impostos também. Então, impostos que você paga líquidos de transferências ou subsídios que você recebe, receita líquida do governo. Muito bem. Setor público,
Aqui está. E esse cara inteiro aqui, o que ele é? Isso daqui é um conceito que aparecerá em alguns encontros mais à frente. Mas essas contas, elas são nada mais, nada menos do que o saldo em conta corrente, esse grande tópico inicial que se chama contabilidade nacional, contas nacionais, grande tópico. Dentro desse grande tópico a gente trabalhou o primeiro elemento, que são as próprias contas nacionais. Falamos da identidade contábil, falamos do fluxo circular da renda. Surgirá o conceito de P de papel, moeda em circulação. Papel, moeda em circulação na sociedade, na atividade econômica, no mundo da economia. Acrescente-se a esses encaixes também os encaixes que o próprio Banco Central faz do papel moeda que ele requisitou a emissão para a Casa da Moeda. Parte daquele papel moeda emitido, o Banco Central guarda no seu caixa e o restante coloca-se em circulação. A expansão dos meios de pagamento ocorrida por parte dos bancos, na medida em que os bancos recebem depósitos à vista e que esses depósitos à vista servem como instrumento, servem como manancial para expandir empréstimos que os bancos fazem ao público, o Banco Central tenta controlar essa relação entre base monetária e meios de pagamento por meio, exatamente, dos encaixes compulsórios. Aumentando os encaixes compulsórios, reduz-se o valor dos meios de pagamento e vice-versa. O estrangeiro vem e vai comprar um título de renda fixa aqui dentro. O cara vai se submeter à legislação brasileira, às normas da CVM, etc., e vai colocar o seu dinheiro, alienar sua liquidez internacional, em troca de um ativo emitido por um brasileiro, um ativo de renda fixa, pode ser um note, bônus, commercial paper, privado. Com isso a gente termina esse grande bloco de contas nacionais, onde a gente falou, né, das contas nacionais mesmo, identidade contábil, fluxo circular da renda, sistema de equações, PIB e tal. Falamos de moeda, né, os balancetes do Banco Central, dos bancos comerciais, o multiplicador, os agregados monetários. E falamos agora de balanço de pagamentos. Okay? Balanço de pagamentos, só uma última palavra, é um tema central assim na história econômica do Brasil. É possível você escrever uma história econômica do Brasil quase que só a partir do balanço de pagamentos. Né? Vendo a trajetória do balanço de pagamentos, você consegue fazer uma história da economia brasileira, né? Coisa do café no século XIX, o boom da borracha nos anos 20, depois os ingressos de capitais com o JK, depois os ingressos de empréstimos no milagre econômico entre 67 e 73, depois os ingressos de empréstimos via empresas estatais no segundo PND, no final dos anos 70, ali 76 até 80, a crise da dívida nos anos 80. Então é um tema bem bacana e estrutura bem, dá um eixo bem legal para compreender a história econômica do Brasil. Perceba que temos aqui um L1 qualquer, um nível de emprego 1 qualquer, certo? A partir do qual, ou melhor dito, um L1, onde a contribuição dele para a atividade econômica é zero. Cada trabalhador a mais que eu ponho tem uma contribuição menor do que o anterior. E a contribuição menor do que o anterior transforma-se em salário real. Qual é o preço relativo tolerável pelo conjunto de trabalhadores ou pelo trabalhador representativo médio? Qual é o preço relativo entre lazer e renda? Isso pode mudar. Né? Hoje os trabalhadores não, né, estão dispostos a abrir mão de uma hora de lazer por um determinado salário real 10. Amanhã eles acham que não, por esse salário real 10 não vale a pena recebê-lo em troca de menos lazer. Então eles vão requisitar um salário real maior para abrir mão daquela hora de lazer. Por que isso aconteceu? Não sabemos, mudou a preferência do trabalhador. Okay? E população, mais gente, né, vai expandindo a oferta de trabalho. Havendo um aumento no nível de preços, esse termo todo aqui fica mais vantajoso para a empresa contratar. O valor da contribuição de cada trabalhador para a empresa é maior porque o nível de preço subiu, mais do que caiu a produtividade marginal. Fluxos de consumo que são autônomos em relação à renda. Vamos expressar isso graficamente agora, a partir da curva de consumo. Sim? Vimos que a inclinação da curva de consumo, e portanto a da demanda agregada, é dada pela propensão marginal a consumir. De equilíbrio, 1 menos B, A, BT,
I2G. Esse é o ponto de equilíbrio aqui, certo? Muito bom. Expandiu. E o negócio legal é que houve uma expansão do delta investimento, certo? Tá, como a gente vai... Isso daqui ou isso, né? Dá na mesma, né? Esse ou esse delta I, né? Que resultou num delta Y maior. Então parece que o aumento do investimento gera uma multiplicação da renda. E é esse o nosso próximo ponto. Exatamente o multiplicador dos gastos autônomos. Muito bom. Com isso a gente avança bastante. Ainda tem mais coisa do ISLM para falar. Agora a gente vai falar das relações entre poupança e investimento. Quanto menos elástica, quanto mais inelástica, quanto mais inclinada, quanto menor a sensibilidade da demanda da moeda por flutuações nos juros, quanto menor a sensibilidade da quantidade de moeda que as pessoas querem demandar em relação à flutuação nos juros, mais inclinada será a curva LM. Ou seja, enquanto, amigos, na autarquia, a ideia nasce no serviço para depois chegar no patrimônio, na fundação eu tenho um caminho exatamente oposto. Na fundação, amigos, a ideia nasce no patrimônio para depois chegar no serviço, ok? Eu tenho uma linha exatamente oposta. É importante então frisar, amigos, nessa parte da multa, que o pessoal vai lembrar, se houve exigência de garantias nesse contrato, o valor da garantia deverá ser retido como forma de pagamento dessa multa. Lembram bem? Assim como valores possivelmente ainda devidos pela administração na execução desse contrato. Então repare nesse caso, até essa multa aplicada poderá haver, né, uma retenção aqui auto-executória por parte da administração, se porventura houve exigência de garantia ou se há ainda valores devidos pela administração. Amigos, muitas pessoas questionam essa diferenciação de prazo que foi dada à administração. Por que esse prazo tão maior para contestar, né, e para recorrer? Até alegam que há uma quebra na isonomia no trato com os particulares. Pessoal, por favor, fico muito à vontade de ter esse debate com vocês, já que toda a minha atuação como advogado se deu na advocacia pública. A grande inteligência da isonomia é você tratar de forma igualitária as pessoas que se encontram no mesmo plano de igualdade. Não há como você querer fazer uma comparação linear da relação que tem o particular com o seu advogado, da relação que tem o ente público com a sua procuradoria. Amigos, a administração ela deve indicar de forma expressa o motivo da declaração expropriatória, bem como também apontar o dispositivo legal que embasa a adoção dessa medida. Você repara, mais uma vez, que a desapropriação se coloca como uma forma radical de intervenção do Estado na propriedade privada, impondo a própria perda do bem. Por isso, obviamente, né, como se trata de uma garantia, né, firmada no próprio texto constitucional, torna-se ministério e uma série de formalismos como meio de resguardar até o interesse, os direitos do proprietário. Ok? Então, de modo expresso, deverá a administração colocar, né, as razões que embasam a adoção dessa medida, demonstrar o seu enquadramento numa situação de necessidade, utilidade pública ou interesse social, bem como expressamente o dispositivo legal que ampara a adoção dessa medida.
Então, amigos, já nessa leitura mesmo do artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8666, já observamos aqui, eu insisto com vocês, alguns pontos peculiares em relação à modalidade de convite. Eu, com muita ênfase aqui, insisto, certo? Primeiro, pessoal, é a única modalidade de licitação em que o instrumento convocatório não vai ser o edital. No caso, vai ser a carta convite. Perfeito? Reparem, inicialmente, a própria administração que convida as pessoas a participarem do certame. Também, mais uma vez, sempre colocando para vocês, em relação ao convite, assim como se dá em relação à tomada de preço, nós não temos, então, pessoal, objetos que, pela sua natureza, imponham a modalidade de convite. Na verdade, é levado em consideração apenas o valor estimado do contrato a ser celebrado. Olá, amigos, tudo bem? Vamos começar esse segundo bloco de serviços públicos discutindo aqui os critérios, as concepções que deverão ser estudadas para que possamos chegar a um conceito básico do que seja serviço público. Nós vimos, no final do bloco anterior, a concepção subjetiva, orgânica ou formal de serviço público. Eu falava com vocês que, na verdade, para que uma atividade seja enquadrada como serviço público, é necessário que haja a conjunção de todas essas concepções. Quais sejam? A concepção subjetiva, orgânica, formal, que já vimos, né? E também a concepção objetiva, material, e a concepção formal. Toda atenção que, com base em apenas uma dessas concepções, não é suficiente para que uma atividade seja enquadrada como serviço público. Olá, pessoal, nós vamos agora falar sobre a composição do Banco Central. O Banco Central, a diretoria colegiada é composta de 9 membros, o presidente e 8 diretores. Todos eles nomeados pelo presidente da República. Exerce a função de secretaria do Conselho Monetário. As reuniões do Conselho Monetário ocorrem e então o Banco Central fica encarregado de elaborar essa ata, dar todo o apoio a isso, elaborar a ata, organizar as sessões deliberativas, né? Então ele organiza isso. E coloca essa ata aqui no seu arquivo histórico. Então, se vocês acessarem lá esse site aqui, o site do Banco Central aqui, nesse endereço, né, CMN Entenda, vocês vão ver lá as atas das reuniões deliberativas do Conselho Monetário. Tá? O regimento interno do BC está aqui, na portaria 84.287, de 2015, agora, fevereiro de 2015. Ok? Aqui tem a estrutura de como está hoje o Banco Central, com todos a sua diretoria, o presidente, departamento, lá o departamento nosso departamento jurídico, a secretaria e todas as diretorias. No trimestre, o Banco Central faz a programação financeira, né, e submete essa programação financeira ao Conselho Monetário para aquele respectivo período. Tá? Então, ele vai fazer uma análise aí das variáveis econômicas, né, que acontecem aí no período e vai submeter isso ao Conselho Monetário. A taxa de juros fixada na reunião é chamada de meta para a taxa Selic. Quer dizer, a meta que vai ser, que for definida para o período, é que vai ser a base aí para apurar a taxa Selic efetiva ao dia. Né? Então, o que é taxa Selic? A taxa Selic é a média dos financiamentos das operações compromissadas realizadas por um dia, né, overnight, e registradas no Selic. Quem apura isso? É o Selic. Ao final do dia, ele pega a média dos negócios ocorridos com operações compromissadas por um dia e dá um tratamento estatístico a esse resultado, e esse, então, vai ser a taxa Selic efetiva. Então, a mesa de operações de títulos do Banco Central fica no Rio de Janeiro. A mesa de operações cambiais fica em Brasília. Tá? Então, é o Departamento de Operações do Mercado Aberto que vai perseguir o nível de taxa de juros efetiva ao dia. Tá? Ele que vai definir.
Podem ser. Então, não pode negociar valor mobiliário se ele não tiver registrado na CVM. Nenhuma distribuição pública, né, de valor mobiliário será efetivado no mercado sem prévio registro na CVM. Isso aqui é objeto de questão em prova, tá? Olá, pessoal. Este é o curso Macetes para Concursos. Nós estamos continuando a nossa aula de Sistema Financeiro Nacional. Nós falamos na aula passada sobre as duas entidades prestadoras de serviços financeiros, né? Que são as administradoras de cartões de crédito e as factorings. Lembrando que as administradoras de cartões de crédito, elas são instituições de pagamento, são IPs, elas não são instituições financeiras. Política econômica, né? Como é que se pode definir o que é a política econômica? A gente fala toda hora nos concursos, aí, nos jornais, o que é a política econômica. Então, aqui, olha, quando há excesso de liquidez de dinheiro, né, na economia, o Banco Central vende títulos públicos e retira dinheiro da economia. Ele drena recursos da economia. Ao contrário, se ele... Caiu aqui. Ao contrário, se há escassez de liquidez, de dinheiro na economia, tem falta de dinheiro na economia, o Banco Central compra títulos e ele, então, injeta dinheiro na economia, injeta recursos na economia. Aqui eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui do nosso Ayrton Senna. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes, né? Então, vocês persistam no seu intento aí de conseguir uma vaga lá no Banco Central. O que a gente achava, né, o que a gente acha, considera que seja importante para o seu concurso, nesses temas aí, tá? A gente já falou de muita coisa na primeira parte e agora a gente trouxe mais informações para vocês aí sobre política econômica, factoring, as administradoras e com aquele viés que a gente falou no início do curso. Nós estamos fazendo um head de edital. Se por acaso for incluído no edital alguma matéria que não tenha sido dada aqui, né, a gente vai dar isso sem custo para vocês. Agora, se ele incluir uma coisa totalmente diferente, vamos supor, ele inclui direito tributário, ou direito tributário processual, ou direito do trabalho processual, então, aí sim, aí a gente vai precisar ajustar o preço aí. Mas se tiver alguma coisa que esteja no edital, que seja incluído no edital, que não tenha sido contemplado aqui, isso vai ser para vocês de graça, tá? Então, faça como a Ayrton Senna, né? Na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes. Vai demorar isso aí para vocês estudar. É muita matéria, você não tem só Sistema Financeiro Nacional, tem muita matéria, mas eu garanto que o Sistema Financeiro Nacional vai salvar muita gente, porque são muitas questões que tem, e eles procuram confundir o candidato. Por isso que a gente vem trazendo essa porção de dicas aí do sistema financeiro para facilitar a sua vida, ok? Olha, se tiverem dúvidas, tá, liguem aqui, mande um e-mail para selma.oliveira@macetesparaconcurso.com.br. Eu terei o maior prazer em responder às suas dúvidas e ajudar vocês a resolver as suas dúvidas aí, tá? Macetes, eu e você, rumo ao sucesso. Muito obrigada e até mais. Tchau.